Olá, meus queridos alunos do Colégio Militar. Eu sou o Tenente Soares, sou professor da NSAP e trago para vocês hoje uma aula de física. O assunto é calorimetria e a ideia é ajudar aí na preparação para a E e para a AP centralizada que acontece essa semana. De início, eu sugiro que você baixe aí a lista de exercícios, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar disponível também aí as apresentações, a apresentação dessa aula. A lista de exercícios tem aí os exercícios que eu vou fazer durante a aula e mais alguns propostos, não são muitos aí, é só um pouquinho de sugestão para a gente superar aí esse momento diferente de estudo. Então vamos lá, calor, vamos trabalhar. Então seguindo aqui na nossa aula, o assunto é calorimetria, a gente vai falar das formas aí de calor, de transferência de calor e fazer os cálculos de calor. Na última aula aí, né, na aula de escalas termométricas, eu disse que é um erro comum a gente confundir calor com temperatura. Aqui, mais um erro comum. Então, aí, quando se fala em energia, é natural a pessoa pensar em energia elétrica. Né? Energia térmica, o cara já imagina logo ali uma lâmpada, como é que eu vou fazer luz com calor? Bom, energia térmica é uma forma de energia, assim como a energia elétrica é outra, assim como a energia mecânica. Então a gente vai pensar aí com calor como uma dentre outras formas de energia. Então calor é uma forma de energia, não é a única, é uma delas. A gente vai pensar aí que a energia ela acontece em transformações, né? Então a gente vai transformar um tipo de energia em outro. Lá na Revolução Industrial, no século XVIII, a grande tecnologia, a grande novidade foi transformar a energia térmica em energia mecânica, né? As locomotivas a vapor, que transportavam lá as cargas bem pesadas e agilizavam o processo industrial. Então, a grande novidade daquela época foi transformar a energia térmica em energia mecânica. Hoje a gente tem aí as células fotovoltaicas que transformam a energia que chega do sol em energia elétrica, né, para usar em luzes aí, em coisas que consomem pouca energia. Então, calor é energia, é uma forma de energia, é energia térmica. Vamos seguir aí a nossa aula. Bom, quando a gente fala de calor, a gente tem que pensar também no frio. Então, cuidado com o conceito. Né? A gente fornece calor a um corpo ou retira calor de um corpo. A gente nunca fornece frio. Então, eu transporto energia até um corpo e essa energia vai elevar a sua temperatura. Então, se eu estou transportando energia térmica para um corpo, eu vou estar fornecendo calor para ele. Fornecer calor aumenta a temperatura, fornecer energia térmica, né? E o frio eu vou estar retirando o calor desse corpo. Então a gente tem que estar muito entendido desse conceito para não pensar errado. Você não produz frio. Aqui, nesse inverno rigoroso aí que a gente nem tem aqui no Brasil, isso acontece em países que estão mais próximos dos polos aí do globo terrestre. Isso acontece porque no período do inverno a incidência de raios solares ela é menor, ou seja, esses locais estão mais distantes da fonte de calor que é o Sol. A incidência é menor, ele vai receber menos energia. Vamos entender como é que funciona essa propagação. As trocas de calor elas ocorrem basicamente aí para a gente de três maneiras. Não é o foco dessa aula, mas vamos falar delas aqui. A condução térmica ela acontece quando há um meio material, quando há contato físico com a fonte de calor. Então, através de uma barra aí, provavelmente metálica, o sujeito que está segurando vai ter contato com a fonte de calor, ou seja, a barra transporta a energia até a mão do cara que está segurando ela. Então a condução acontece sempre por um meio material. Para existir condução tem que ter um meio.
A convecção térmica, ela vai acontecer quando houver deslocamento de massas aí de fluidos, tanto líquidos quanto gasosos. Se a gente pensar aqui na panela, que tem aí, vamos sugerir, água aquecendo, a porção de água que está mais abaixo aqui na panela está em contato direto com a fonte. Então a porção de água que está aqui abaixo tem uma temperatura mais alta do que a água que está lá em cima. Bom, acontece que quando essas temperaturas são diferentes, as massas dessas porções de líquido também são diferentes. E a gente sabe que a massa mais quente tem a porção de água aqui, porção de líquido ou de fluido de maior temperatura tem menor massa. Então o que acontece é que a água que está lá em cima, mais fria, fica mais pesada do que a que está embaixo e ela desce. Então a massa de água aqui mais quente vai subir, enquanto que a massa de água mais fria vai descer. Esse processo de troca de posição aqui, de deslocamento, a gente chama de convecção térmica. Então a convecção, ela acontece quando há deslocamento, aí troca de posição de fluido, de massas de fluidos. Já a irradiação, ela acontece através da radiação térmica, ou seja, você se aproxima de uma fonte de calor e através da radiação você recebe esse calor aí da fonte. É a forma que a gente recebe o calor que vem do Sol, por exemplo. Então, o calor que está lá no Sol não tem um meio material para chegar à Terra. Ele chega por irradiação. Então, o Sol nos irradia através da radiação térmica. Essa radiação viaja pelo vácuo, chega até a Terra e transporta para a gente a energia que está lá no Sol. Aqui nessa imagem, não usual para a gente aqui no Brasil, as pessoas se aquecendo aí numa lareira. Então, por radiação térmica, essa energia da fonte de calor é transportada até as pessoas. Bom, para a gente o importante vai ser as trocas de calor e seus princípios. Então, os princípios da troca de calor são: o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Sempre do mais quente para o mais frio. Então vamos pensar aqui que esse cara mais quente fornece energia para esse que está mais frio. Então aqui o calor flui do corpo mais quente para o mais frio. Sempre. Essa troca de calor vai acontecer até que haja equilíbrio térmico. Então, quando ocorrer o equilíbrio térmico, essas temperaturas passam a ser iguais. E aí não tem mais troca de calor, porque a temperatura é igual para todos os corpos aí em questão. Aqui a gente tem aí um cachorrinho tentando entrar em equilíbrio térmico com um ambiente na frente do ventilador aí mais frio, né, para ficar mais agradável. A troca de calor, ela ocorre sempre do corpo mais quente para o mais frio. O calor vai do quente para o frio. Sempre. Vamos tomar cuidado com esse conceito. Equacionando aí, né, a equação fundamental da calorimetria, ela tem aí duas formas de ser analisada. Então, a gente vai usar muito essa formulinha, guardar ela. Calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mas esse aqui é o calor sensível. O que é calor sensível? Quando você fornece calor para um corpo e acontece mudança de temperatura, significa que eu forneci calor sensível. Então eu vou fornecendo calor para o objeto e ele vai aumentando a sua temperatura. Vai chegar um ponto em que esse objeto, esse material que tiver ali, vai começar a mudar de fase.
né? Se a gente pensar em um cubo de gelo, eu vou fornecer calor, ele vai começar a derreter. Quando começar a ocorrer a mudança de fase, passa a agir o calor latente. Então, calor latente ocorre na mudança de fase. Calor sensível ocorre na mudança de temperatura. Na mudança de fase, a temperatura passa a ser constante, ou seja, enquanto o gelo está derretendo, ele não aumenta mais a temperatura, permanece em 0 graus Celsius. Quando a água começa a ferver, ela não aumenta a temperatura até que toda a água tenha evaporado. Então, aqui se a gente desmembrar esse processo, entre A e B, acontece o aquecimento, a temperatura está subindo. Ou seja, nesse intervalo aqui ocorreu calor sensível. Aqui entre B e C, o gelo está derretendo. Então, foi calor latente de fusão. A fusão do gelo ocorre, né? O gelo vai derretendo aqui, eu tenho gelo, gelo mais um pouquinho da água, água com um pouquinho de gelo, até que esse gelo derreteu todo. Quando ele derreter todo, eu passo a ter só água líquida. Aí a temperatura volta a subir. E nesse trecho eu tenho novamente ação de calor sensível. Quando essa temperatura atingir os 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição aí da água líquida, ele passa a evaporar. Quando ele estiver evaporando, temperatura constante, calor latente de ebulição. O calor latente de ebulição vai agir até que toda essa água líquida tenha se transformado em vapor, tenha se evaporado. Lá, quando tiver tudo evaporado, calor sensível novamente. E aí esse gás, esse vapor, né, esse gás de água vai expandindo, expandindo, expandindo até atingir aí o limite do recipiente que ele tiver colocado. Se ele estiver na natureza, ele vai se perder aí, evapora e aí se perde no meio do ar. Se ele estiver dentro de um recipiente, por exemplo, uma panela de pressão, e continuar recebendo calor sensível, vai chegar um momento que ele vai explodir e vai estourar a panela por não ter mais espaço para a expansão desse gás. Então, calor latente na mudança de fase, ele é diferente para a fusão e para a ebulição, certo? Vamos seguir. O calor específico que apareceu lá no slide anterior, que é um conceito novo, ele é, na verdade, uma grandeza experimental. Então, lá os cientistas experimentais fazem lá um cálculo e analisam. Eu vou fornecendo calor para uma substância e vendo como essa temperatura vai mudando, e vou lá plotar um gráfico. Através desse gráfico, eu vou encontrar aí uma grandeza que é a capacidade térmica. Bom, acontece que esses cientistas observaram que essa capacidade térmica aqui, ela tem uma linearidade para o mesmo material. Só que se eu mudo a massa, ela muda também. E aí, analisando a variação dessa capacidade térmica com a massa, eles viram que para o mesmo material tem uma grandezazinha ali que fica constante. Então, essa variação, como ela é também linear, eu passo a ter uma constante e eu chamo essa constante de calor específico. É o Czinho aqui. Então, C maiúsculo, capacidade térmica, depende da massa, depende da quantidade de substância. C minúsculo, calor específico, depende apenas de que substância é. Já que esses caras fizeram essa conta, tiveram esse trabalho para fazer com um monte de materiais, a gente vai consultar essa tabela. Os dados dessa tabela são normalmente fornecidos aí no exercício, a depender do material que a gente vai usar. O calor específico da água é diferente do gelo, é um dado aqui interessante, né? O gelo é diferente de água líquida. O calor específico aqui metade, ou seja, você precisa de mais energia para aquecer a água do que para derreter o gelo. Por isso que é mais rápido para derreter gelo do que para fazer a água ferver, certo? Bom, a gente vai fazer também alguns exercícios de calorimetria, que acontece quando
A gente isola aí 2 ou mais corpos em um recipiente termicamente isolado, né? Ou seja, não há troca de calor com o meio externo, só interna. E eles vão trocar calor entre si até chegar no equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, o próprio nome já diz, todos os corpos isolados chegarem à mesma temperatura. Bom, quantos corpos tem aqui nessa minha representação? Vamos contar? Tem 1, 2, 3, 4, 5. O líquido do calorímetro também troca calor. Então o líquido também troca calor. Vou anotar aqui. Essas anotações vão ficar aqui no vídeo. Você pode dar um print aí, por pause, printar a tela para lembrar. Se quiser ir anotando também, tudo bem. Essa apresentação eu vou deixar lá para vocês. Então esse líquido ele também troca calor, ele também tem que entrar no cálculo. Então cuidado com isso. A quantidade de corpos que a gente considerar aí vai ser esse N aqui. E a soma das quantidades de calor é igual a zero. O que significa isso? Só houve troca de calor entre os objetos que estão aqui dentro do calorímetro. Significa que, vamos supor que só tivesse um material aqui e a água. Esse material perdeu calor para a água. Ou seja, toda a energia que ele perdeu, a água ganhou. Então, se eu somar essas quantidades de energia, essa soma tem que ser nula, tem que ser igual a zero. A gente vai, além dessa fórmula de cima, lembrar sempre da forma de calor sensível. Tomando cuidado de prestar atenção, porque pode ser que o cara do exercício de sacanagem coloque lá um cubo de gelo que vai derreter completamente. E aí a gente tem que analisar também calor latente. Normalmente vai ser água líquida com algum material sólido e não vai ter mudança de fase. Então vamos atentar aí a cada caso. Aqui, se a gente mistura água quente com água fria, a gente vai ter água morna. O que significa? O calor da água quente vai ser transferido para a água fria até que haja equilíbrio térmico. Quando você tiver as duas porções de água aí juntas à mesma temperatura, equilíbrio, você não consegue mais nem distinguir aí, né, o que tem em cada uma. Então o calor da água quente flui para a água fria e chega aqui numa temperatura de equilíbrio que vai ser igual para os dois materiais. Bom, vamos fazer aqui alguns exercícios de exemplo que estão na lista aí, baixa a lista. Nesse momento eu sugiro que você coloque uma pausa e tente fazer antes de mim. São exercícios relativamente simples, né? E à medida que surgem dúvidas aí, pode comentar aqui no vídeo que eu vou tentar responder todo mundo e ajudar ao máximo aí. Então, o corpo está inicialmente a temperatura de 30 graus Celsius. Ele deu temperatura inicial. Ao receber uma quantidade de calor de 800 calorias, ou seja, ele deu a quantidade de calor, a temperatura do corpo atinge o valor de 50 graus Celsius, deu temperatura final também. Calcule a capacidade térmica, ou seja, ele quer Czão maiúsculo aí, ó, do corpo. O que a gente vai fazer? Bom, o ΔT, a variação de temperatura, vai ser 50 menos 30. Temperatura final aí que foi dada, menos a temperatura inicial. Logo, essa variação de temperatura foi igual a 20 graus Celsius, certo? Bom, uma vez que eu sei essa variação de temperatura e sei a quantidade de calor, eu vou lembrar lá da formulinha que está aí um slide atrás. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor por variação de temperatura. Lembra disso? Capacidade térmica eu quero descobrir. A quantidade de calor está aqui, ó, vale 800. Então, 800 dividido por 20. Cortando aqui, 80 dividido por 2, 40. 40 o quê? 40 calorias por grau Celsius. O que significa aí essa unidade de medida? Significa que essa porção, essa quantidade de substância aqui desse corpo, que eu não sei o que é,
precisa de 40 calorias para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius, certo? Esse exercício aqui está finalizado. Eu sugiro que vocês sigam esse padrão na resolução. Lista aí no enunciado o que foi dado, o que eu quero descobrir e faz aí num passo a passo, né? Fazer exercício de física é questão de hábitos, não é da noite pro dia. O primeiro exercício provavelmente você vai passar um pouquinho de raiva e depois vai pegando o jeito e vai fazendo aí com mais facilidade, mais agilidade. No segundo exercício tem aí um gráfico, também é comum exercícios aí com gráficos, com análise gráfica. Aqui a gente já analisa, ó, vamos direto para o gráfico olhar, tem uma reta que é linear. Não tem nenhum ponto com temperatura constante. O que significa? Não tem mudança de fase. Se não tem mudança de fase, é só calor sensível. Não vai ter calor latente. Então fica aí a dica. É só calor sensível. Esse calor aqui é mais sensível aí, né? Mais tranquilo de tratar. Bom, calor sensível, vamos fazer a continha. Ele deu aqui no enunciado, ó, um corpo de massa 40 gramas, ou seja, já temos um dado. Inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius, temos outro dado, temperatura inicial. E na figura abaixo, representamos o calor fornecido ao corpo em função da temperatura atingida. Então, quantidade de calor fornecido, temperatura. Calcule o calor específico do material de que é feito o corpo. O que significa isso? A gente vai analisar aqui, vamos pegar de 0 até 20 graus Celsius. Nesse intervalo, a variação da temperatura foi de 0 a 20 graus Celsius. Ao mesmo tempo, a variação de quantidade de calor foi 160 calorias. Vou botar aqui abaixo que não conta. Bom, 160 calorias, 20 graus Celsius. Então, formulinha da calor, que é igual a mc delta T. E eu quero que ele calcule o calor específico do material. Então, eu quero saber o Czinho. Vou botar aqui Czinho minúsculo. Bom, quantidade de calor 160, massa 40 gramas, o Czinho eu quero saber e o delta T é 20. Bom, seguindo aqui eu vou fazer passo a passo todas as continhas. Se você tem mais agilidade aí, paciência com quem não tem, 40 vezes 20, 800 C. Logo, o calor específico é 160 por 800. Dividindo isso aqui, ó, 16 por 80, eu vou ter 2 sobre 10, simplificando os 2 por 8, né? Então, o calor específico vale 0,2 calorias por grau Celsius. O que significa essa unidade de medida aqui? Significa que 1 grama de massa desse corpo aí, dessa substância, precisa de 0,2 calorias para se elevar em 1 grau Celsius a temperatura, certo? Mais uma vez, listei lá no exercício, no enunciado, quais foram as grandezas que ele deu. Aqui, como tem gráfico, analisei as informações que estão contidas no gráfico e segui aqui um padrão, segui aqui uma sequência de fórmula, montar a fórmula e fazer a continha. Não tem erro, é hábito, é repetição. Espero aí que quem colocou pausa e tentou fazer tenha acertado e conseguido fazer. No nosso último exercício aqui, temos um calorímetro. Então aqui, dentro de um calorímetro há 100 gramas de água, ele deu a massa. A temperatura de 20 graus Celsius, deu a temperatura inicial. Joga-se dentro do calorímetro uma bola de alumínio de massa também 100 gramas, ele deu outra massa.
e temperatura 80 graus Celsius. Ou seja, ele deu massa e temperatura para os dois copos. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,20 caloria grama grau Celsius. Bom, ele deu o calor específico do alumínio, mas como ele disse que é água, o calor específico é 1, lembra lá da tabelinha. Desprezando o calor absorvido pelo calorímetro, calcule a temperatura de equilíbrio. Então ele quer aí o que a gente vai chamar de T final, TF. Bom, vamos montar aqui. Vou chamar de A e B. Então QA mais QB tem que ser igual a 0. Vamos descobrir aí quem é o QA. É a quantidade de calor, vamos falar que A é a água, beleza. Massa, calor específico que vale 1 para a água, temperatura final, que é o que eu quero descobrir, menos a inicial, que está dado ali no enunciado, é 20. Aqui embaixo, QB, que é a bolinha de alumínio. Massa, 100 gramas também. Calor específico está dado aqui, ó, 0,2. Temperatura final, que também é TF, porque vai acontecer o equilíbrio térmico, elas vão ficar iguais. E a inicial aqui vale 80. O que a gente sabe a princípio? A gente sabe que ao final as temperaturas têm que ser iguais. Então, a massa aqui da bolinha de alumínio ela vai ceder calor para a água. Ela vai perder calor para a água. E a gente vai ter uma temperatura aqui entre 20 e 80 graus Celsius. Vamos seguir aqui no cálculo. Então, vou montar essa formulinha. 100, vou fazer a pontinha todinha bonitinha. 100, vou tentar fazer um pouco mais acima, porque aqui vai ficar perdido. Vamos lá. Então, 100 vezes TF menos 20. Eliminei só o 1 que está ali na multiplicação. Mais 100 vezes 0,2. 20 vezes TF menos 80. Isso tem que ser igual a 0. De novo, vou fazer passo a passo para ninguém se perder. Seguindo aqui a regrinha da propriedade distributiva da multiplicação. Vamos lá. 100 vezes TF, 100 TF. 100 vezes 20, 2000. Beleza. Mais 20 TF menos 20 vezes 80, 1.600. Isso tudo tem que ser igual a 0. Agora eu vou agrupar, né? Vou juntar aí os termos semelhantes. Tem TF, logo 120 TF menos 2.000 e 1.600. Os dois são negativos, eu somo. Então 3.600. Isso tem que ser igual a 0. Bom, esse termo aqui que está negativo vai passar para o outro lado, porque não são mais semelhantes, né? Então 120 TF é igual a 3.600 no sinal quando vai lá para o outro lado. Cuidado. O 0 aqui eu posso cortar, né? E eu vou ter que TF é igual a 360 sobre 12. Logo, a temperatura final aí desses dois copos vai ser 30 graus Celsius, certo? Observa aí que eu segui o mesmo padrão de resolução. O exercício é diferente, a resolução não é da mesma maneira, mas é um padrão de analisar o enunciado, juntar os dados que eu tenho, botar a fórmula para lembrar e depois montar a continha. É questão de prática, você vai pegar isso com o tempo. Espero que quem colocou pausa aí tentou tenha conseguido fazer. Se não conseguiu, vai aqui no comentário do vídeo, bota aí a sua dúvida, eu vou tentar responder todo mundo para tirar o máximo de dúvida possível. E bons estudos aí, né? Vamos tentar
superar esse momento difícil para todo mundo. Era isso, a nossa aula encerra aqui. Espero que tenha sido útil, que todo mundo consiga aí fazer os exercícios, fazer a lista, principalmente fazer as avaliações que estão por vir. Surgindo dúvida, mais uma vez, vem aqui no comentário, reclama aí, fala que não entendeu, a gente vai tentar fazer que todo mundo chegue preparado aí nessa avaliação. Tchau, tchau, bons estudos, até mais.